vai falar sobre devoção, né? Sobre uma vida devocional. Nós sabemos que vocês dois hoje vivem no ministério, né? São atuantes, né? No Ministério Integral. E como é para vocês ter uma vida devocional que gera intimidade com Deus? Esse talvez seja o maior desafio da caminhada de um pastor, né? Porque é muito fácil a gente se preparar em um seminário para pregar, a gente se preparar as nossas habilidades públicas, mas a intimidade, isso aí é um grande desafio. E eu me esqueci agora o nome do autor, né? Mas ele disse: antes de você falar de Deus aos homens, fale dos homens a Deus. Então é preciso ter esse momento com Deus. Isso é um grande desafio. E talvez seja o grande desafio daqueles que estão ouvindo a gente. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Essa ideia de intimidade, ela está muito ligada a relacionamento, né? E para nós que somos casados, nós entendemos muito bem sobre isso, que o relacionamento tem que ser no dia a dia. Né? A intimidade, o relacionamento é uma construção. E nós corremos um sério risco, e nós comentaremos isso nos próximos minutos, de às vezes deixar passar um momento ou outro. Porque para nossa esposa nós sabemos como agradá-la, nós sabemos como lidar, mas às vezes no ordinário nós corremos um sério risco de perder a linha devocional. Então essa devoção ao Senhor, essa ideia de entrega ao Senhor é uma linha que nós precisamos observar e tomar muito cuidado. E diante disso elogio a ideia dessa temática, que com certeza vai edificar vários corações. Eu já ouvi uma frase bem interessante, também não lembro o autor, mas é impossível se envolver tanto com a obra de Deus e esquecer o Deus da obra. Então na correria do dia a dia, né, eu também atuo no Ministério Integral, né, aqui em Brusque, pastor Giovanni, e a gente sabe que você precisa organizar, né, a sua agenda, a sua rotina para tirar esse momento e separar esse momento para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer também que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. E como é que vocês aproveitam o tempo de vocês? Como é que vocês desenvolvem, no caso, essa rotina para separar o momento para Deus? Para mim, a palavra devocional, ela gira em torno da palavra escolha. Você tem que escolher, porque senão você vai querer fazer tudo. Sempre vai ter uma visita, sempre vai ter alguém para você aconselhar, sempre vai ter alguém que você precisa responder no WhatsApp, sempre vai ter alguém que precisa de uma mão amiga, e isso não é errado. A questão é a gente saber escolher a prioridade. Perceba que eu falo isso no singular, porque hoje a gente está tão ruim de prioridade que a gente diz: eu preciso ter prioridades. Mas a palavra prioridade significa o que vem primeiro, então não existe prioridades. A prioridade é singular, né? Mas a gente está tão... é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para responder, é tanta gente para... E hoje, né? Hoje o pastor é encontrado em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Com esse aparelho celular não tem um minuto, então você tem que decidir, tem que tirar um momento. Nosso pastor presidente, semana que vem, ele convocou os pastores de segunda a sexta-feira, nós vamos tirar um tempo, e ele disse: desligue o seu celular, tire um tempo com Deus, jejue o dia inteiro se você aguenta, se não fica de segunda a sexta-feira. Eu estou aí convocando os meus pastores para esse tempo. Mas eu tinha mais, mas eu precisava resolver tal coisa. Não, você vai agora ter esse momento, é o seu pastor que está falando. Isso foi muito bom, foi muito saudável, foi pra gente, foi uma cura, porque às vezes a gente se preocupa, porque querendo ou não, nesse mundo de ativismo, a gente se preocupa mais às vezes com o resultado do que aquilo de como é feito. Produzir, né? Isso, a produção é mais importante de como está sendo feito. Então, para mim, gira em torno da palavra escolha, que aí gera a palavra prioridade. A gente decidir. É interessante o texto ali que você citou, Efésios 5:16, quando Paulo diz, né, remir o tempo. A palavra remir é aquilo que Cristo fez por nós. É comprar algo mediante a um preço. Certo. Então é isso, nós vamos ter que pagar um preço. Você vai ter que viver, você vai ter que, melhor dizendo, você vai ter que ver uma Netflix a menos. É uma música a menos. É uma visita a menos. É uma agenda a menos. Vai ter que remir, vai ter que comprar. Então vai ter que pagar um preço por isso. Não adianta, se você não está disposto a pagar o preço, você não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Diante dessa ideia que o pastor Goulart foi muito feliz em expor, geralmente nós depositamos o nosso coração naquilo que nós amamos. A nossa energia está depositada naquilo que nós amamos fazer. E sim, nós amamos isso, nós temos a necessidade de aconselhar, mover, nós temos a necessidade de caminhar próximo de pessoas, só que acima disso, nós temos o nosso relacionamento com Deus. E é uma linha muito tênue e muito sutil para que a gente perca essa devoção ao Senhor e caia no abismo chamado rotina.
Um abismo chamado dia a dia, o ativismo, caiu num abismo chamado numerolátricos, né? Que corre atrás de números, Sim. e acaba se perdendo diante do que parar e pensar, poxa, onde é que realmente está meu coração, o que realmente eu preciso buscar a minha energia, não ficar na ideia de profissionalismo, né? Todos os dias de manhã bater o seu ponto, não é essa ideia, mas uma ideia de todos os dias remir o seu tempo. E quando Paulo diz sobre isso, ele ainda vai falar sobre a gente precisa prestar atenção, para a igreja de Éfeso, vocês precisam prestar atenção com o vosso comportamento, né? E isso é essencial, porque ao remir o tempo você tem que prestar atenção no seu comportamento. Como que eu vou me comportar? O comportamento vai dizer muito sobre quem eu sou, né? Às vezes eu consigo usar uma capa diante de várias pessoas, mas é o meu secreto que vai me revelar ao público, né? Não é o público que vai, e vice-versa. Só que a gente precisa prestar atenção nisso diante do comportamento, de remir o tempo, mas prestar atenção qual é a minha prioridade, aonde está o meu coração, quem que eu estou amando, qual que é a minha... É sobre isso, não sobre prioridades, né? Porque hoje a minha prioridade, isso não existe. Essa ideia é muito... esse plural é muito clichê. Ele é muito clichê. Mas focar no que realmente é a sua prioridade, o seu combustível, a sua energia para seguir a partir daí. É interessante porque Jesus, em seu ministério, antes de realizar milagres, antes de começar a fazer, né, algo diante do público, em secreto, ele conversava com o Pai. Sendo filho de Deus, ele retirava esse momento e também chamava atenção, exortava os discípulos dizendo, vocês não podem orar comigo 1 hora sequer. Então, trazendo isso para o nosso ministério, percebemos que é um desafio grande ter uma vida de oração, uma vida de devoção com o Senhor, né? Meu companheiro André, quando a gente olha especificamente para a vida de Jesus, em vários momentos ali dos evangelhos a gente vai ver o texto falando, Jesus se retirava para orar, né? Inclusive mais para frente eu quero tratar um momento específico, mas agora vamos pensar desde o início, né? O primeiro grande momento público do ministério de Jesus é o momento do seu batismo, que ali é o momento em que a voz do alto declara, este é o meu filho amado, né? Esse foi o primeiro grande ato e depois dali ele vai para o deserto. Interessante que esse ato está envolvida na oração. Olha lá com a gente, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, o texto diz, orando ele, foi para o batismo. Então quer dizer, a oração estava desde o início. Sim. Então, ele não apareceu de qualquer forma. Então assim, aí eu fico pensando, né? Está recheado de momentos de oração, de orações nos evangelhos. E no início Jesus já começa com oração. Gente, se Jesus sendo o verbo que se fez carne, ou nas palavras de Paulo, a imagem do Deus invisível, viveu debaixo dessa dependência, meu companheiro André. Quem somos nós para dizer, mas eu sou filho de Deus? Não, você é filho adotado. O filho unigênito viveu nesse nível. Você não pode viver menos que isso, meu filho. Quer falar sobre oração, é o próprio Senhor Jesus que vai nos trazer vários exemplos. Com certeza. Diante desse exemplo, e também seguindo essa linha cronológica, quando o Senhor vai chamar os seus discípulos, né, os 12 que vão caminhar mais próximo dele, a Bíblia vai dizer que antes dele escolher, antes dele nomeá-los, o que ele vai fazer? Ele vai subir ao monte e vai tirar um período de oração. Só que é incrível que quando ele desce, ele escolhe todos e vem Judas o traidor no pacote. Isso é muito incrível, porque oração, mesmo como o pastor Samuel Goulart disse, mesmo oração sendo um divisor de águas, mesmo Jesus sendo o próprio Senhor encarnado, né, estando conosco, ele não foi imune de que um traidor estivesse próximo dele. E, cara, isso é essencial, porque às vezes nós oramos e queremos que a vida seja simples, né? Muito pelo contrário, nós queremos que a vida flua tudo bem, que tudo aconteça tranquilamente, mas na verdade, quanto mais nós oramos, nós corremos um sério risco desse tipo de gente aproximar de nós. Com certeza. Só que o incrível é que na ideia de Jesus, na história de Jesus, é que não foi sobre Jesus, né? Não foi sobre uma traição, foi mais para mostrar o comportamento de Jesus como foi traído do que apontar o traidor. Então a oração também traz para conosco como reagir diante de situações como essa, como reagir diante de uma traição, como reagir diante disso. Eu acrescento dizendo que se Jesus orando já veio um Judas, e se ele não tivesse orado? Meu Deus! E se nós não orarmos? É verdade. Eu acho bem interessante quando o apóstolo Tiago, na sua carta, ele vai escrever, ele vai dizer, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Então, hoje em dia a igreja tem orado pensando em si. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, né? Senhor, faz em mim.
E eu ouvi uma frase que quando você ora pelo outro, ou pelos outros, melhor dizendo, é um dos sinais que você está cheio do Espírito Santo. É que, meu companheiro, quando a gente fala o tema oração, talvez você está aí nesse podcast, aí você pensou, vamos ver um tema mais polêmico, eu quero ver uma coisa um pouco mais capciosa, um pouco mais, como é que se fala, polêmica, né? A oração é um tema que eu já conheço. O problema é que a gente trata a oração como algo, um tema simples de tratar. Olha que coisa interessante. A gente ouve os pastores pregar sobre oração, a gente ouve o líder da Força Team, líder dos jovens, da igreja falar sobre oração, e a gente acha, não, então eu já sei orar. É interessante porque a oração, não é que ela é um tema difícil, é que ela é um tema simples. O ser humano, por si só, ele perdeu a simplicidade por causa do pecado. Sim. A gente tem dificuldade com o que é simples. É tão interessante isso, porque ao longo de 11 capítulos de Lucas, aí eu não estou saindo de Lucas agora, estou meio preso no vamos lá. 11 capítulos de Lucas, os discípulos veem Jesus orando, Jesus intercedendo, Jesus expulsando demônios, eles acordavam com o mestre, almoçavam com o mestre, tomavam café da tarde com o mestre, estavam com ele, viam que quando eles iam dormir o mestre ia orar na madrugada, e mesmo assim no capítulo 11, surpreendentemente, eles oram para Jesus e dizem assim, Lucas capítulo 11, versículo 1, mestre, ensina-nos a orar. Gente, se quem caminhou com o maior mestre teve dificuldade de entender o que realmente é a oração, a gente precisa prestar mais um pouco atenção nisso. É verdade. E isso é um assunto muito sério. E aí a pessoa não leva isso a sério. Orar é dobrar o joelho e sair falando um monte de coisa. Não sei se é exatamente isso. A ideia de também oração que só você fala pode ser um perigo. Sim, porque tem que ser uma conversa, né? Claro, é um diálogo, nós estamos tratando hoje sobre relacionamento. Aí, sim. Né? Sobre relacionamento através da devoção, através do devocional. Então quando eu vou orar, vai acontecer vezes que talvez eu não consiga achar palavras. Sim. Mas ao mesmo tempo, o próprio Espírito Santo, ele vai comunicar coisas aos nossos corações. Então não é sobre um alto-falante e com um gravador que está ali repetindo várias palavras. Não, pelo menos eu tenho a ideia de que isso não é o conceito de oração. Né? É o conceito de se relacionar. É impossível você se relacionar com alguém sendo que você não para ouvir também. Então às vezes nós caímos no erro de que nós estamos orando, ou melhor dizendo, falando, e quando Jesus quer falar, aí nós só precisamos ouvir. Temos que tomar cuidado com isso.